Eu quero começar com vocês nessa noite uma série. Uma das coisas que eu sou muito apaixonado é pela pregação da palavra. Não apenas comunicar aquilo que a gente estuda, mas vivenciar o que o Espírito Santo de Deus tem nos convocado para viver. Quando você abre a palavra, quando você estuda a palavra, quando você pede ao Espírito Santo que revele o coração de Deus na palavra, revele Cristo na palavra, uma coisa você precisa ter certeza: mais do que conhecimento, mais do que informação, o Espírito Santo está levantando a sua igreja para uma experiência de vida no relacionamento com Deus. Mais do que estudar, é conhecer intimamente o que significa ser cristão, o que significa ser povo de Deus, ser igreja de Jesus. Então, nessa série, a nova criação de Deus, eu quero caminhar com vocês calmamente pelas Escrituras, redescobrindo valores tão simples, mas tão fundamentais para a nossa fé, para a nossa vida cristã. Eu particularmente creio que o povo mais abençoado que existe é o povo que tem consciência da sua regeneração. Há crentes que não têm convicção da sua regeneração. São crentes, são membros de igreja. Há pouco tempo eu encontrei com um pastor que foi meu pastor, quando eu ainda nem era seminarista. Hélio, eu descobri uma coisa extraordinária. O que foi, filho? Eu nunca fui convertido. Por isso o cara era reclamão, o cara era crítico até doer a nuca, o cara era azedo em todos os sentidos, mal-humorado, e depois que ele se converteu, virou uma uva. Gente, o homem virou uma bênção. Ainda bem que, ainda velho, Deus o alcançou com a graça maravilhosa do seu amor. Você já pensou se o traste morria sem conversão? Pregou e foi para o inferno? Seria terrível, não é? Mas Deus graciosamente o salvou. Hoje ele está feliz, velhinho, mas sorrindo. Olha, hoje eu sou feliz, hoje eu estou abençoado, graças a Deus. A grande campanha que nós estamos inseridos nela é essa: mais do que membro de uma instituição, discípulo frutífero de Jesus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, tem uma declaração que me surpreende. Eu leio esse texto e ando na rua pensando: o que será que Deus tem para nós que nós ainda não vimos? O que será que o Espírito Santo fala e quer falar que nós ainda não ouvimos? O que a revelação tem nos trazido que ainda não imaginamos, que ainda não percebemos? E a palavra continua martelando no coração da gente. Vamos ler juntos? Vamos lá? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você está prestando atenção nisso aí? Olha o que está dizendo aí. Ele está dizendo que ninguém nunca ouviu, ninguém nunca viu coisa igual o que Deus tem preparado para quem? Aquilo que Deus tem, Ele não dá para o mundão.
Não é porque alguém se tornou especialista em alguma coisa que ele está captando o néctar de Deus. O que o Espírito Santo está falando conosco nesse texto é que ouvido ainda não ouviu, olhos ainda não viram, mente alguma ainda está percebendo o quê? O que Deus preparou, planejou, construiu, criou, trabalhou e está trazendo isso para quem? Para você, para mim, para aqueles que o amam. Grife essa última expressão desse versículo, porque ela está dizendo que Deus tem isso, não é para todo mundo, Deus tem isso para aqueles que o amam. É isso que o Espírito Santo está trazendo para a nossa vida, uma percepção de relacionamento com Deus, gente, para aqueles que o amam. Esta revelação da palavra, ou quando eu estou perguntando para mim, Deus, quais são as marcas, o que eu posso ver nessa nova criação que o Senhor tem? Como é que eu posso conhecer essa pessoa como uma nova criação do Senhor? Nessa nova criação, queridos, são descobertas o plano de Deus para todos nós, porque esse texto está dizendo que Deus preparou coisas para aqueles que o amam. Eu preciso conhecer como esse Deus trabalha na história da minha vida, ajuntando pedaços dessa história e construindo um belo monumento que traz e que reflita a sua glória. Então, porque Deus age em tantas circunstâncias dolorosas. Às vezes você fica arrebentado por alguns problemas e questiona, onde é que está Deus nessa história? E Deus disse, o que Deus tem, o que Deus faz é muito maior do que você está percebendo. E nessas situações todas, nós vamos aprendendo de luta em luta, de lágrimas em lágrimas, de dores em dores, que a glória de Deus se manifesta nos problemas mais cruéis da nossa vida. Porque Deus usa expedientes tão dolorosos para trabalhar conosco e nos dar, já que nós o amamos. Deus tem essa forma de trabalhar com a gente. Portanto, essa nova criação é algo para nós aprendermos. Pegue algumas ideias aí. Vamos caminhar, Lucas. Grife essa primeira expressão que está aí. A nova criação é uma ação de Deus, gerando uma nova vida. Você quer falar comigo? Vamos lá. A nova criação é uma ação de Deus, gerando uma nova vida. Você sabe o que é que eu tenho medo? É que em algum momento nós cheguemos a pensar que a nossa vida cristã foi um melhoramento que Deus nos deu. Eu estava na pior, matando cachorro a grilo, aí Deus me alcançou e deu uma melhorada na minha vida. Que nem pegar pneu velho e recauchutá-lo para que ele continue ainda algumas quilometragens. Houve uma época na minha vida que o Espírito Santo de Deus teve que clarear muito o propósito de Deus, porque filho de crente tem muita dificuldade de entender quando foi a sua conversão.
Aí eu escutava algumas histórias de conversões, histórias dramáticas. Eu disse, meu Deus, eu nunca fui do mundão. Nunca fui do mundão, nunca sei o que é nunca aprendi, nunca descobri, nunca fui numa balada. Nunca pus um cigarro na minha boca, nunca coloquei uma gota de cerveja na minha boca. E como é que eu vou contar para o povo que eu sou crente? Tinha 9 anos de idade quando alguém fez um apelo e eu ergui a mão. Aí cheguei na escola dominical, opa, o Hélio agora é crente. Mas quando eu tinha 15 anos de idade, questionando o que tinha acontecido com a minha vida, eu me lembro de uma noite, gente, que coisa dramática, que coisa profunda é o agir de Deus. Me lembro de uma luta que eu tinha comigo mesmo, que é essa questão de crise espiritual. E como Deus graciosamente se revelou a mim. Por isso que eu creio em visão. Eu creio na manifestação extraordinária do Espírito Santo de Deus. Imagine uma experiência que você levanta da cama, depois só se dá conta de que você está vivo às 6 horas da manhã. A partir daquela data, eu entendi o que significa conversão, mudança radical de vida, nova criação. E aí eu posso garantir para você, você não é apenas um religioso com deveres de religião. Você é alguém que estava morto, mas o que aconteceu? Ele te deu vida. Você era um delinquente, um pequeno ou grande infrator. Dentro do seu coração havia um único expediente: desobediência declarada a esse Deus. Esse era o curso da sua vida, mas Ele nos deu vida, quando nós estávamos mortos. Que jeito? Em nossas delinquências, em nossas infrações, em nosso pecado. Esse era o nosso estado, e Ele nos deu vida. Isso é milagre, não encontra outra palavra para isso. No versículo 10, diz assim: pois nós somos, a minha versão diz assim, pois nós somos a nova criação de Cristo. Glória a Deus por isso. Você entra dentro de casa exalando a nova criação que você é. Tem muita família que sofre, porque mesmo sendo cristãos, nós exalamos o odor do velho homem. Lembro de uma expressão do Dr. Russell Shedd: há muitos crentes com o mau cheiro do velho homem, exalando na sua atitude rancorosa, ranzinza, coração maligno ainda. A grande bênção, quando você entende a obra de Cristo, é esta: eu sou a nova criação de Deus aqui nesse lugar. Vamos falar juntos essa frase? Eu sou a nova criação de Deus aqui nesse lugar. Ninguém pode apontar o dedo para você dizendo o seguinte: você ainda continua vivendo no traço do velho homem da vida corrompida, porque a bênção de ser o novo de Deus é marca registrada no nosso viver. Essa nova criação, queridos, começa e se mantém pelo que Cristo é. Cristo não é uma ideia, uma pessoa que tem a forma e o conteúdo de tudo que nós precisamos. E João captou essa ideia. Quando você lê João está para a nova criação, como Gênesis está para a criação do mundo natural.
E então ele começa assim, se você começar no capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas quando chega no versículo 3, o que é que diz aí? Apenas essa frase que está em negrito aí: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha o grande industrial da vida trabalhando na nova criação. Ele é o criador de todas as coisas. Mas João quer dar sentido para isso. Ele não está falando de um Deus industrial, de um Deus que planeja o cosmos com as leis que regem o universo. Ele está entendendo que esse Deus é o causador da vida, não do respirar, não desse trabalho orgânico, mas de dar vida dentro de nós. E ele vai descrevendo isso. E quando chega lá, na continuidade desse texto de João, no capítulo 1, quando chega lá nos versículos 5 e 6, ele vai dizendo assim para nós: a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Nos versículos 12 e 13, a criação o rejeitou, mas a todos quantos o receberam e creram na sua pessoa, ganharam o privilégio de serem transformados em filhos e filhas de Deus. Nossa vida com Deus, amados, é um relacionamento. É um relacionamento. Filhos de Deus é uma dimensão de relacionamento. Por isso, vamos lá, Lucas. Essa nova criação é uma identidade de relacionamento. Não sei se você valoriza relacionamentos. Tem gente que é boa para fazer relacionamento. É igual mel, atrai todo mundo. Ela é doce, não é? Tem outra pessoa que parece que é azeda. Vive a síndrome do marimbondo. Se você se aproximar muito, você olha lá. No âmbito da vida, nós não só precisamos de relacionamento, mas Deus nos cria para relacionamentos. E começa com relacionamento com Ele. Então, a nova criação é uma identidade de relacionamento. Já leu 1 João 3,1? Vede, olhem, percebam o quê? Que grande amor nos tem concedido, quem? O nosso Pai, ao ponto de sermos chamados de filhos de Deus. Que coisa extraordinária, gente. Você e eu sermos chamados de filhos e filhas de Deus. O filho que conhece o Pai e o Pai que ama o filho. Nada pode dar errado nessa família. Se o filho conhece o Pai, o prazer do filho é conhecer o coração, os planos, as ideias do Pai. Gente, nós somos uma geração que conhece muito pouco de Deus. Já houve uma geração melhor. Já houve um povo mais apaixonado, mais marcado por Deus. Já houve um povo cuja respiração, planejamento incluía Deus na sua vida em todos os sentidos. Eu me lembro quando comecei a universidade e a gente começou a frequentar a Aliança Bíblica Universitária. E a gente gostava de ler C.S. Lewis, John Stott e outros homens que escreviam para universitários. Eu comecei a vislumbrar como nesse meio acadêmico secular a gente encontrava jovens que estavam na universidade, mas a missão não era ser universitário. A missão deles era comunicar Cristo aos universitários.
Que coisa tremenda, e a gente ver aquelas pessoas sendo alcançadas pela graça de Cristo. Eu me lembro de um rapaz, acho que já contei até a experiência deles uma vez, que eu conheci, um do judeu. Eu estudava psicologia, ele estudava medicina, chamava Numa Pompílio. Numa era doido, era drogado. Um dia eu estava no campus com um pequeno exemplar da Bíblia, aquela Bíblia de agente secreto, James Bond, lembra que a Bíblia a gente carregava no bolso, né? Então eu estava lá sentado no campus, bonito, e eu vejo a figura andando assim, sol quente, 2 horas da tarde, correndo em minha direção. Pensei, esse cara deve querer alguma coisa. De longe ele gritou: ô cara, você tem um baseado aí? Eu olhei assim, imaginei, eu tenho sim, do legal, pode vir, né? E ele veio e chegou perto de mim, eu tirei aqui a Bíblia, assim, cara, eu baseio aqui nessa aqui, esse é meu baseado. E ele, cara, você é um desses, senta aqui, vamos conversar. E conversamos. Conheci um pouquinho a história daquele cara drogado, da família dele, oriunda lá de Israel. Aí eu, cara, tem uma coisa boa, vamos conversar sobre Jesus, eu quero que você venha comigo, vamos lá, vamos para a igreja. E não é de ver que Numa Pompílio foi. Um dia tardezinha, quando eu chego lá, dou de cara com o Numa Pompílio, com o carro em cima da calçada, assentado com aquelas pernonas arreganhadas. Ô Hélio, eu estou aqui, velho, falei você que eu vinha. Aquele cara se converteu a Jesus. Gente, que coisa linda era o testemunho daquele rapaz. Que experiência profunda ele teve com Deus. Depois de convertido, ele encontrou uma carta, e a sua mãe havia se suicidado, e na época ele estava desesperado por causa, não sabia. Tempos depois ele encontrou uma carta de sua mãe, que antes de suicidar-se, deixou para ele. Ele era filho único. Aí nós lemos aquela carta, aí nós choramos juntos, e eu pude ver como a graça de Deus é capaz de sustentar um cara que era sustentado pelas drogas. Encontra uma carta da sua mãe contando as razões por que suicidou-se e o que ele deveria fazer da sua vida, e como aquele rapaz agora tinha coragem, tinha força, tinha estrutura, tinha condição, tinha material para ajuntar todos esses pedaços da sua vida e ainda erguer a sua cabeça e sorrir para Deus e dizer o seguinte: eu agora fico firme nessa obra que Cristo fez na minha vida, e como filho de Deus nunca me sinto derrotado nem desamparado. Numa Pompílio poderia ser o cara mais desgraçado, mais oprimido, mais deprimido, mais revoltado da sua vida, mas a graça de Deus recriou, fez dele uma nova criação, de tal forma que em meio a essa tragédia toda, ele podia sorrir e contar como o amor de Deus fez milagre no seu viver. Amados, essa nova criação é uma identidade de relacionamento com Deus. Mas quando eu penso nessa nova identidade que nós ganhamos, como Cristo trabalhou isso na nossa vida, eu vejo um milagre de transporte. Vamos lá, Lucas. Com a nova criação, saímos da realidade natural para a realidade. Saímos da realidade natural para a realidade espiritual. Irmão, você não está mais no mundo natural das coisas. Se você entendeu o que significa ser cristão, nascer de novo, novo convertido, tem a nova vida, tem a vida de Cristo, embora seus pés estão aqui no chão, vivendo aqui aparentemente na normalidade desse mundo, mas você não está dentro de um mundo natural. 1 Coríntios 2,12, eu escrevi o versículo aí. Olha o que ele diz para nós, vamos ler junto o versículo? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus,
para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Aleluia! Preste atenção, nós temos essa vida de Deus em nós, em nosso espírito. Nós somos agora um ser espiritual. Você tem carne, tem sangue, tem músculo, trabalha, ganha dinheiro, gasta dinheiro, vive, dorme, cansa, descansa, sorri, chora, casa, namora, vai para a escola. Parece que tudo anda naturalmente, normalmente, mecanicamente na sua vida. Mas preste atenção aqui, você e eu, por causa dessa nova criação, somos um ser espiritual. A vida do Espírito de Deus está plantada dentro de nós. Nós somos um ser espiritual. Já que eu sou esta realidade espiritual de Deus, que verdade dirige a minha vida? Continua, Lucas. Quem é espiritual vive na verdade de Deus. Só existe uma verdade que rege o mundo. Não é a verdade social, do socialista, seja lá de quem for, ou de qualquer movimento, de que é visão ou cosmovisão de mundo. É a verdade que diz que tudo que não é mentira tem o crivo da verdade. Mas essa verdade espiritual que rege a vida do crente, o mundo espiritual do crente é interessante. Primeira delas é o que está lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1. Vamos ler juntos? Foi para a liberdade, o quê? Que Cristo nos libertou. Você é livre? Irmão, você é livre? Aí você me pergunta assim, de que eu sou livre? Onde é que está a minha liberdade? Parecendo adolescente oprimido, né? De que eu sou livre? Uma vez eu conversava com a menina, ela tinha 10 anos de idade. Filha, o que você mais quer na sua vida? Eu quero a minha liberdade. Tinha 10 anos a criatura, né? Eu quero a minha liberdade. Parece que esse é o grande grito que a gente tem, a nossa liberdade. Preste atenção aqui, amados. Letra A. Somos libertos do poder do pecado. Vamos falar juntos? Somos libertos do poder do pecado. É isso que eu creio, gente. Eu creio que o cristão não é mais nenhum escravizado por vício de natureza alguma. Eu creio nisso pela palavra. Eu creio que você e eu somos livres do poder do pecado. Somos livres da manipulação. Somos livres do medo. Somos livres dessa tirania de viver pensando o que os outros pensam de nós, ou agradar os outros, ou agradar todo mundo. Somos livres de competições doentias, somos livres do egoísmo, somos livres do legalismo, somos livres de qualquer coisa que gera escravidão. A Bíblia diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O diabo pode querer colocar canga na minha vida, mas a gente tem que quebrar toda e qualquer corrente de opressão, seja de que natureza for, e dizer o seguinte: na minha vida não, eu sou liberto em Cristo Jesus. Portanto, preste atenção aqui, lá em Colossenses 2, versículos 13 e 14, diz lá que Jesus quitou uma dívida enorme que a gente tinha, e o cobrador vinha todos os dias na porta. Você já passou pela experiência de receber cobrador na porta? É terrível, né? E não, manda dizer para ele que eu não estou aqui. Cobrador importuna, mas diabo é um cobrador implacável.
Vocês sabiam disso? O diabo é um cobrador implacável. Ele cobra, ele acusa, ele desdenha de você diante de Deus. Havia uma dívida impagável. Mas sabe o que aconteceu, gente? Deus, por meio de Jesus Cristo, veio e pagou a dívida, pagou a conta e rasgou aquela cédula que era o termo de cobrança. E agora diz a palavra lá em Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 14, que ele foi à cruz e publicou lá explicitamente: aqueles que creem em mim estão livres do diabo, livres do pecado, não tem mais cobrança na vida deles. E sabe o que me dói? Crente dando satisfação para o diabo. Eles não entendem essa verdade. Uma vez eu conversava com uma pessoa possessa, e ela falando para mim, na minha cara, desdenhando: você sabe o que eu acho engraçado em vocês, Hélio, cristãos? Vocês são livres, eu sei, mas a maioria de vocês não sabem disso, por isso eu continuo escravizando vocês. Que pregação que o cão me deu naquele dia, gente. Aí eu fui, mas não é de ver que o cão está falando a verdade com essa situação. E muitos crentes, embora dizem que são crentes, são servos de Deus, mas são pessoas escravizadas pelo pecado, têm a mente escravizada pelo pecado, pela tirania dos deveres, enfim, são pessoas que estão completamente dominadas por alguma coisa. Somos livres do pecado. Mas tem uma outra bênção que nós a ganhamos na dimensão espiritual. Sabe qual é? Aí, ó, B. Vida na dimensão da fé. Você sabe o que diz lá em 2 Coríntios 2,7? Lá diz assim: nós andamos na vida baseado na fé, não nas coisas que vemos, mas nas coisas que não vemos. Gente, é tão difícil para mim agir em coisas que eu não vejo, que tenho que apenas crer. Deus não mostra, Deus não dá o retrato, Deus não dá o mapeamento das coisas, mas Ele diz: você tem que crer. Se você crer, você verá. E a gente precisa entender essa vida de fé, amados, essa ação de fé. Neste mundo de fé, fé não é o que se vê. A fé abre a nossa visão para enxergar o sobrenatural. Era tempo de guerra, e Eliseu não partilhava do sofrimento dos outros que estavam vivendo na guerra. E um certo dia, quando ele levantou de manhã com o seu rapaz, eles depararam com uma situação. O moço viu o exército do inimigo, mas Eliseu estava tranquilo, de boa. O que pode manter um crente sereno, tranquilo, quando tudo está desmoronando ao seu redor? O que pode manter você em pé, firme, cantando, coração descansado, quando todas as mensagens, tudo que é negativo bombardeia a sua mente e o seu coração? É a visão que você tem de Deus. Aí o moço de Eliseu enxergou um exército bem armado, aproximando-se, e entrou em desespero. Meu Senhor, estamos perdidos. Olha aí o que está acontecendo ao redor de nós. Eliseu: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. O que ele viu?
o exército do Senhor numa dimensão bem maior em redor da cidade. Gente, quem tem a visão de Deus, quem consegue enxergar o sobrenatural de Deus, ele entende uma única lição: o exército do inimigo pode querer agir, mas o exército de Deus é bem maior, e Deus está no controle da situação aqui. Eu estou aprendendo essa lição, é lição de vida. Eu sou tendente a ver o que está aqui ao redor, palpar resultados. E quando resultados não vêm de acordo com o que eu sonho, com o que eu planejo, entro num estado de angústia. Deus, eu preciso ver. E Deus, filho, creia para você ver. Nós vivemos, amados, nessa dimensão da fé. E a fé bíblica não precisa de material, não precisa ver, ela tem que crer para ver. Jesus teve que dar uma boa aula para os seus discípulos diante de uma figueira que se secou imediatamente. E quando eles olharam para o fenômeno, Jesus, a coisa com o Senhor acontece assim, ó, leitinho instantâneo, rapidinho. Jesus usou uma expressão que algumas linguagens não são fiéis na tradução. A gente lê lá Jesus consertando a cabeça dos discípulos: tenham fé em Deus. Mas a linguagem grega que Jesus usou é um pouquinho diferente. Ele diz assim: tenham a fé de Deus. O mundo de Deus é um mundo de fé. O Filho de Deus, que saiu do esquema natural para o mundo espiritual, ele age nesse nível de Deus. Tenham a fé de Deus. É assim que a gente enfrenta, queridos, as circunstâncias ruins da vida. Aí eu quero terminar. Vamos lá, Lucas, para a gente terminar, citando assim, ó: Deus está fazendo uma obra nova. Amém, gente? Um versículo interessante é o de Isaías 43, 18. O 19 segue também a ideia. Vamos ler juntos? Nessa versão, leiam comigo. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aleluia! É a palavra de Deus. Veja Deus trabalhando. Ele está trabalhando na sua vida. Ele está trabalhando nas deformações, nos desmoronamentos da sua casa espiritual. Quando Deus trabalha, e Ele trabalha, Ele traz essa mensagem para nós: esqueça o que se foi, não vivam do passado, não fica assentado lá no monturo da casa velha, lamentando a perda e o que quebrou ali. Perceba que Ele está fazendo uma coisa nova na sua vida, na sua família, na nossa igreja, na cidade. Deus está trabalhando, gente. E quando Deus trabalha, Ele trabalha na execução do novo. Mais uma coisa, Lucas, tem mais aí? Há uma recriação interior na vida de cada um de nós. E Deus está fazendo isso. O que Deus está fazendo? Ele está dizendo o seguinte: eu darei a eles um coração não dividido, e porei dentro deles um novo espírito. Quero parar aqui com você. Você não pode viver nas suas velhas manias. Você não pode viver nos seus velhos esquemas. Deus está dizendo o seguinte: eu vou arrancar de vocês um coração dividido, que ama e ao mesmo tempo fica
orgulhoso, que tem apreço, mas tem ódio ao mesmo tempo, que quer abraçar, mas tem raiva ao mesmo tempo. Deus diz: eu vou tirar de vocês esse coração dividido, essa esquizofrenia espiritual. Esquizofrenia é mente dividida. Uma mente busca de Deus, mas outro lado da mente diz: nem tudo de Deus serve para mim. Não, Deus está dizendo: vou colocar dentro de vocês um espírito novo, uma recriação, uma obra nova. Eu vou tirar o coração de pedra, coração teimoso, cabeça dura, coração violento, maligno, e vou colocar dentro de vocês um coração de carne, coração ensinável, coração dirigível. É isso que ele faz, gente. Essa recriação é interior, é dentro de nós. É essa recriação que faz a gente colocar a cara no mundo e dizer o seguinte: nós somos a nova criação de Deus. Mas essa nova criação não para, essa foi só a introdução. A gente vai continuar. Não perca as cenas dos próximos capítulos. Feche os seus olhos, por favor. Veja você andando. Tente se ver andando na rua, andando na sua casa, andando lá na sua escola, andando lá no seu trabalho. Tente se ver interagindo com as pessoas, conversando, fugindo, ouvindo. O que vem à tona no seu dia a dia? É a nova obra de Deus ou os resquícios da vida velha, da vida imprestável, reprovada pelo Senhor? A Bíblia diz claramente, queridos, nós fomos crucificados com Cristo. Diga para você mesmo, em qualquer situação: estou crucificado com Cristo. Porque nascemos de novo, ganhamos a vida de Cristo, temos o DNA de Deus. Então eu vou viver o novo, a vida nova, a realidade da nova criatura que eu sou a nova criação de Deus. Quero que você pegue essa palavra e deixe o Espírito plantá-la no seu coração. Não abra mão disso não, amado, não abra mão disso, em nome de Jesus. Deixe o Espírito colocar dentro do seu coração essa visão tão clara, tão ampla, de que Deus está fazendo uma obra nova na sua vida. Nem olhos viram, ninguém nunca consegue imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Guarde essa palavra no seu coração. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero convidar você a agradecer a Deus por essa obra. E se essa nova criação não tem forma na sua vida, diga assim: Senhor, faz essa obra nova em mim. Eu quero experimentar esse novo do Senhor para mim. Eu quero experimentar essa obra que o Senhor está fazendo e que está trazendo à tona. Eu quero ser alvo dela. Eu quero ser essa obra. Eu quero experimentar essa obra. Eu quero ser esse novo que o Senhor está fazendo e recriando. Clame ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Eu disse que essa nova criação é libertação. É uma vida de fé, de entrega total ao Senhor. Quem sabe nessa noite aqui, alguém precisa muito de um milagre de Deus na sua vida, de uma operação de mudança no seu coração, de uma transformação real na sua vida, e que é um milagre. Está cantando, né?
que nem a música que tentou traduzir Lázaro, só que não foi Lázaro porque estava morto. Eu preciso de um milagre. Meus sonhos já morreram, minhas perspectivas já se foram, meus ideais já eram, tudo em mim clama por um milagre do Senhor na minha vida. Eu quero experimentar a bênção dessa nova criação. E se você precisa desse milagre, esse milagre, ele é uma experiência genuína pela fé. Creia em Jesus. Quando a igreja está orando, quero que você ore com a pessoa que está ao seu lado, quero que você ore sozinho, quero que você ore por alguém que você sabe que não é salvo, que precisa de um milagre de restauração de vida. Talvez na sua família, seu pai ou sua mãe, seu filho ou sua filha, um parente seu que está vivendo nas drogas, no alcoolismo e precisa dessa libertação. Põe esse nome agora diante de Jesus. Talvez essa pessoa está aí agora ao seu lado e precisa do milagre da graça, precisa da obra profunda do Espírito de Deus. Então faça isso, ore por ela agora. Abra a sua boca, deixa a sua boca ser um canal de bênção. Profetize vida, profetize a bênção do Senhor na vida dessa pessoa ou na sua casa. Profetize a bênção do Senhor, dizendo: Senhor, opere essa obra na vida dessa pessoa pela qual eu sofro, eu choro, eu trago dores na minha alma, no meu coração. E se quem sabe alguém aqui nessa noite está dizendo o seguinte: eu preciso desse milagre de Jesus na minha vida, dessa obra nova do Criador em mim. Então, se você precisa dela e crê nessa obra de Jesus para você, eu vou orar por você agora. Eu quero que a igreja continue orando por você agora. Vem aqui à frente, se você precisa dessa obra, quer experimentar essa obra de Cristo na sua vida. Eu quero ganhar um novo coração, uma nova mente, uma nova maneira de viver, uma nova vida em Cristo Jesus. Ser liberto do meu pecado, das minhas opressões, ser liberto da minha escravidão. Eu quero sacudir essas algemas e dizer: sou livre em Cristo. Aleluia. Se alguém aqui nessa noite precisa dessa libertação, entende que esta é uma obra de Jesus para a sua vida, se quiser vir aqui, pode vir, enquanto a igreja está orando pela sua vida, está clamando pelo seu coração. Vamos orar, amados, em nome de Jesus. Vamos fazer isso juntos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus eterno, o Senhor é o autor dessa nova criação. Cremos de todo o nosso coração que a Tua obra em nós é algo surpreendentemente novo, mudado na essência e que em nada se parece com o que é velho, da vida de antes. Nós cremos nesse milagre da graça. Cremos que quando o Senhor fala de uma obra nova, o Senhor está falando de um milagre, de algo totalmente novo, recriado pelas mãos de Cristo Jesus. Eu estou clamando para que o Senhor revele a dimensão dessa obra a todos nós aqui nessa noite, para que cada passo que dermos na vida seja uma celebração dessa obra, desse milagre em nós. Senhor, eu oro por aqueles que estão escravizados pelo diabo, estão escravizados pelas suas velhas manias, onde o pecado ainda domina seu temperamento, suas emoções, seus sentimentos. Eu estou orando no nome de Jesus, para que nesta noite, nessa hora, essas garras satânicas caiam por terra agora, as algemas sejam quebradas e a obra de Cristo alcance a profundidade desse ser. E a pessoa experimente a completa e total libertação em Cristo Jesus. Estou clamando por aqueles que estão sobre o peso da angústia, sobre o peso da culpa, sobre o peso de uma vida vazia. Em nome de Jesus, recria fontes abundantes de vida vitoriosa aqui. Nós queremos aprender tudo que o Senhor tem preparado para nós que te amamos.
que os nossos ouvidos ainda precisam ouvir e que os nossos olhos ainda precisam ver. Nós queremos captar essa revelação que bondosamente o Senhor nos dá. Então, prepare-nos para isso. Esse é o meu clamor em nome de Jesus. Amém?